Tela quente. Oferecimento ou promoção Lojão Sempre Toshiba. Compre Sempre Toshiba e ganhe. Os precinhos, tá tudo lá embaixo mesmo. Pegue o seu folheto numa loja e confira. Nesta segunda-feira, frango congelado Sadia 1,9, arroz ouro 2,75, detergente em pó Omo 1,99. E nesta segunda-feira, todas as filiais Sendas abrirão a partir das 14 horas. Quinzena irresistível de ofertas. É só até 12 de agosto. Não perca. Meu pai morreu. Eu não sabia para onde ir. O que fizeram? O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. O FBI prende traficantes de cocaína que planejavam matar o presidente da Colômbia com mísseis antiaéreos. O candidato favorito à presidência do Peru, Alberto Fujimori, escapa de um atentado perto da capital, Lima. Morre no Rio a cantora Elisete Cardoso, a Divina. Os bancos voltam a cobrar taxas por serviços que até hoje eram de graça. A ministra Zélia Cardoso de Mello recebe uma boa notícia na reunião do FMI em Washington. O fundo vai aumentar as cotas destinadas aos países em desenvolvimento. O presidente Fernando Collor de Mello acha que é hora de cobrar ainda mais os resultados do plano econômico. Ele vai convocar todos os ministros para um acerto de contas na quarta-feira. O presidente quer saber, principalmente, se a reforma administrativa está no caminho certo. Os assessores dos ministros garantem que todas as informações estão na ponta da língua. O índice de empregos na indústria de São Paulo voltou a cair no mês de abril. Desde janeiro, houve queda de 5,04%, o que representa a demissão de quase 106 mil trabalhadores. Segundo os números divulgados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, houve uma queda no nível de emprego de 2,21%. Isso significa que 45.281 trabalhadores perderam o emprego na indústria paulista no mês de abril. Para os dirigentes da Fiesp, esses números indicam que as empresas ainda estão se ajustando ao plano econômico do governo. É uma retirada de gordura, é uma readaptação dos quadros produtivos. Acreditamos que efetivamente na produção isso não tenha sido muito alterado, que a coisa se deu mais numa reenquadramento da folha de salários, da folha de pagamentos, ou seja, das despesas com trabalho em função do volume de produção. Mas uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio mostra que muitas fábricas retomaram a produção e estão até contratando mais empregados. A pesquisa diz ainda que 95% das indústrias do estado pagaram em dia os funcionários no mês passado. O ministro do Trabalho e da Previdência Social fez uma dura ameaça às montadoras de automóveis. Hoje em São Paulo, o ministro disse que se houver demissões em massa no setor, o governo poderá decidir pela intervenção nessas empresas. Para o ministro, existem várias alternativas para se evitar o confronto entre montadoras e governo. Uma delas é a estabilidade de emprego por 90 dias. A diminuição dos pedidos das montadoras e dos fabricantes de eletrodomésticos provoca reflexos na Cosipa, a Companhia Siderúrgica Paulista. A empresa vai conceder licença remunerada para quase 4 mil empregados da área de produção por tempo indeterminado. Uma indústria de Campinas, no interior de São Paulo, está muito distante desse clima de tensão e de medo. A empresa trabalha a todo vapor e os empregados estão ganhando mais. O desaquecimento em vários setores da economia depois do Plano Collor não esfriou as máquinas desta indústria de alimentos em Campinas. A produção daqui segue o mesmo ritmo do ano passado, cerca de 200 toneladas de biscoitos e balas por dia. Com essa situação tranquila, a empresa pôde dar uma antecipação de dissídio de 15% para os 1.500 funcionários e também manter os investimentos de 20 milhões de dólares no aumento da capacidade de produção. Isso foi possível porque o consumo de alimentos voltou ao normal logo depois da primeira semana do novo plano econômico. A que o senhor atribui esse aquecimento na procura por alimentos? O que existe, na nossa opinião, é de que realmente as pessoas que antigamente depositavam as suas pequenas economias dentro da carteira de poupança, hoje não a fazem mais e se direcionam aos alimentos propriamente dito.
O Fundo Monetário Internacional decidiu hoje aumentar em 50% as cotas. Assim, os países devedores vão poder pedir mais dinheiro emprestado. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, participou da reunião com os dirigentes do FMI em Washington. Depois da reunião, a ministra disse que a reforma econômica do governo Collor está sendo muito bem recebida pela comunidade financeira internacional. E acrescentou: houve uma mudança radical na imagem do Brasil. A ministra Zélia acha que a comunidade financeira internacional está confiante no plano Collor. A ministra participou em Washington de uma reunião do FMI. Paulo Henrique Amorim. O FMI se tornou um aliado do Brasil. Parece mentira, mas não é. É que politicamente o FMI está condenado a fechar um acordo com o Brasil. Os técnicos do FMI gostam do plano brasileiro, reconhecem que ele tem condições de reduzir dramaticamente o déficit público e que todos, o governo e a sociedade, estão apertando o cinto. Isso foi o que o diretor-gerente do FMI, Michel Candecis, mandou dizer à ministra Zélia Cardoso de Mello já antes dela embarcar para Washington. Acontece que os bancos particulares não estão nada satisfeitos com isso. Se o Brasil faz um acordo com o FMI e recebe dinheiro do FMI, não precisa ter pressa para voltar a pagar aos bancos particulares. Quem diria, mas dessa vez o FMI não está jogando no time dos bancos. Vejam só o que eu ouvi hoje de um dos principais caciques do Ministério da Economia. Ninguém sabe a composição dos custos da indústria automobilística. Com a entrada dos carros importados, nós vamos abrir essa caixa preta. A cobrança das taxas nos bancos. E a libertação do empresário Odilon Teixeira no Rio. Você vai ver depois dos comerciais. Agora é o momento de conquistar o seu bem, adquirindo patrimônio. Eu invisto em um grupo que há 25 anos investe no Brasil. Em educação, indústria, habitação e consórcio, é claro. O consórcio Coplavem sabe que, realizando um trabalho sério, colabora para que todos possam sorrir nesse país. Consórcio Coplavem, 25 anos administrando confiança. Enquanto todo mundo ficava de boca aberta, a refeição de milhões de trabalhadores e o reembolso aos restaurantes filiados estava garantido em cruzeiros. Não é por acaso que o ticket restaurante mais conceituado e confiável do país é o Ticket Restaurante. Afinal, amigo que amigo não deixa ninguém na mão na hora de pagar a conta. Ticket Restaurante, o amigo do meio-dia, mesmo nos dias difíceis. O Banco do Brasil começa a enxugar a máquina. Vai acabar com 20 departamentos e 61 divisões. Segundo a direção, o banco tem quase 18 mil funcionários. Muitos devem ser remanejados. O presidente do Banco do Brasil, Alberto Policaro, disse que a economia na folha de pagamentos será de 640 milhões de cruzeiros por mês. O presidente do banco disse também que não pretende demitir funcionários. E por que os bancos estão cobrando agora taxas por serviços que antes eram de graça? Na verdade, os serviços bancários nunca foram gratuitos. O cliente apenas não percebia como pagava e quanto pagava. Lilian Vitfib. A polêmica é idêntica à do plano cruzado. O talão de cheque, o cartão magnético, a ordem de pagamento, o saque no banco 24 horas, o contrato do cheque especial. Esses e outros serviços eram todos gratuitos antes do choque ou do congelamento. Vem um plano econômico, derruba a inflação e o lucro dos bancos, que era tanto maior quanto maior fosse a inflação, cai imediatamente. Os bancos, então, passam a cobrar tarifas que antes eles não cobravam porque não precisavam. A hiperinflação se encarregava de cobrar do cliente do banco todos esses serviços e muito mais. O dinheiro que dormia no banco de graça rendia antes 2,7% ao dia, agora rende 0,1%. Se o banco demorasse um dia apenas para acreditar o dinheiro recebido de uma conta, já ficava com 2,7% do valor. Era o efeito da hiperinflação. E esses serviços, às vezes, podiam acabar custando até mais caro para o cliente. Se não fosse isso, os bancos já estariam cobrando todos esses serviços desde o governo Sarney, porque eles tinham sido liberados já no ano passado, só que não eram necessários. E hoje,
São pouquíssimos os serviços que os bancos estão proibidos de cobrar. São apenas os serviços mais óbvios, como compensação de cheques ou o primeiro talão de cheques de 20 folhas do mês. A partir de agora, essas tarifas prometem surpreender muita gente. E, portanto, é preciso passar a economizar também na hora de usar os serviços bancários. Vamos passar para a política com uma frase. O presidente do PMDB, o deputado Ulisses Guimarães, acha que o Brasil já está maduro para mudar de regime e acrescentou: o parlamentarismo é o melhor regime para o país. Os congressistas ainda não decidiram como votar as leis que regulamentam a nova Constituição. Alexandre Garcia. O presidente do PMDB, deputado Ulisses Guimarães, me disse agora há pouco que não vai conseguir fazer amanhã a reunião de líderes políticos para decidir o que é mais urgente para votar. Simplesmente porque hoje não estavam em Brasília os presidentes da Câmara e do Senado, com os quais ele teria que combinar a reunião. Aliás, havia muito pouco congressista hoje em Brasília. Os congressistas estão vivendo um dilema nesse ano eleitoral. Se ficarem nas bases, estão ausentes no Congresso. Se ficarem no Congresso, deixam as bases para serem trabalhadas por candidatos novos. E é por isso que o deputado Ulisses Guimarães quer romper esse dilema, escolhendo um conjunto de leis mais urgentes para votar tudo num esforço de emergência, num esforço concentrado. O deputado Ulisses Guimarães acha que se deve votar também nesse esforço concentrado, além dos códigos, que tem mais de 100 páginas, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que são órgãos assessores do presidente da República num caso de emergência. Não que ele esteja pessimista, é que ele quer que o Congresso participe um pouco mais, porque deve ter ouvido hoje algumas observações, como eu ouvi lá na Câmara, de deputados que estão comparando a produção pequena de notícias do Congresso Nacional com a grande produção do Palácio do Planalto. Já está em casa o empresário Odilon Pereira Teixeira, dono de uma empresa de ônibus na Baixada Fluminense, no Rio. Ele foi sequestrado há 4 dias e libertado agora à noite. O empresário Odilon Pereira Teixeira chegou sozinho à casa dele na Ilha do Governador. Ele saltou de um táxi e foi amparado pelo genro Marcelo. A família nervosa correu para a porta. O empresário não quis falar nada. Parecia cansado, mas está bem, é o que diz a família. Ele foi solto na rodoviária Novo Rio com um esparadrapo no rosto e um óculos Ray-Ban. Só depois que ele se localizou. O dinheiro do resgate dele foi deixado por uma pessoa da família no Juramento, uma área pobre na zona norte do Rio. Foram 4 dias de negociações com os sequestradores. As negociações para a libertação do empresário Odilon Teixeira passaram por 4 lugares. Um deles foi aqui mesmo, na casa onde o empresário mora. E a pessoa da família escolhida para negociar foi a filha dele, Fátima. Foi difícil, doloroso, cansativo, entendeu? E fazia muita pressão, mas graças a Deus acabou de tratar o meu pai muito bem, entendeu? O tratamento foi excelente e correu tudo bem. O empresário Odilon Teixeira tem 54 anos, 4 filhos e está se recuperando de 3 cirurgias. A pena para sequestro é de 6 a 15 anos de prisão. O Papa critica os líderes políticos que se afastam de Deus. E Paulo Francis comenta a reunificação da Alemanha. Daqui a pouquinho. Quero apresentar 4 razões que mostram por que Ipioca é a melhor aguardente do Brasil. Há 4 gerações, a Ipioca estuda e desenvolve variedades de cana para a produção de uma aguardente fina. Seu processo de extração do caldo de cana é através da mais avançada tecnologia. A fermentação alcoólica é mantida sob rígido controle por engenheiro químico especializado. Aqui, o grande segredo da Ipioca: o envelhecimento em 314 tonéis de madeiras especiais que dão à Ipioca aquele buquê e paladar inigualáveis. Por essas razões é que a cada 2 segundos 1 litro de Ipioca é aberto em algum lugar do mundo. Agora um brinde. Aguardente Ipioca. Tradição de 4 gerações. Um atraso real. O príncipe Charles e a princesa Diana chegam à Hungria com 45 minutos de atraso.
O avião da princesa teve um problema na parte elétrica e fez um pouso de emergência antes de sair da Inglaterra. Depois, o príncipe Charles embarcou na Itália e os futuros reis da Inglaterra começaram a primeira viagem da família real britânica a um país do bloco soviético. Esta noite, os príncipes ingleses vão ficar em Budapeste, uma das mais lindas cidades europeias. Mas a visita também inclui negócios. A Hungria quer desenvolver o turismo e espera assessoria e investimentos britânicos. Mais uma república soviética começa a organizar um governo independente. Já é a terceira. Hoje, o vice-presidente da Frente Popular foi eleito primeiro-ministro da Letônia. O desfile de tropas soviéticas em Riga não assustou o novo parlamento da Letônia. Oficialmente, os soldados ensaiaram a parada militar que comemora daqui a 2 dias a vitória na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, parecia mais uma intimidação. Mesmo assim, os deputados da maioria nacionalista escolheram Ivars Godmanis para primeiro-ministro da Letônia. Em Moscou, o presidente Mikhail Gorbachev ouviu hoje críticas dos veteranos da Segunda Guerra. Eles reclamam da falta de disciplina dentro do partido e da crise econômica. A União Soviética volta a insistir que não aceita a Alemanha unida dentro da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Essa é a maior dificuldade para a reunificação da Alemanha. Paulo Francis. É dramática a discussão que está ocorrendo em Bonn, capital da Alemanha Ocidental, sobre a reunificação das duas Alemanhas. A reunificação é certa, mas exige sacrifícios tremendos dos soviéticos. Afinal, o que conhecemos hoje como Alemanha Oriental foi regada de sangue dos russos na Segunda Guerra Mundial em sua marcha triunfal para Berlim. Agora a questão é saber quanto a Alemanha Ocidental está disposta a pagar para reaver esse território. Um preço político, econômico e militar. Curiosamente, a posição dos Estados Unidos parece irrelevante. A Europa está de pé de novo, senhora do seu destino, com a Alemanha a maior potência econômica e a Rússia a maior potência militar. É uma transformação radical do mundo que nós conhecemos. O Papa João Paulo II critica os líderes que tentam criar utopias se afastando da lei de Deus. No segundo dia da visita ao México, o Papa lembrou que a Igreja sempre levantou a voz em defesa do homem oprimido por ideologias e sistemas políticos desumanos. Depois de falar 1 hora com o presidente Carlos Salinas sobre o fim dos dogmas no mundo, João Paulo II foi até a cidade de Chalco. Mais de 1 milhão de mexicanos assistiram à missa do Papa em Chalco, uma região habitada por operários. Lá, João Paulo II reafirmou a opção preferencial da Igreja pelos pobres. No sermão, João Paulo II fez uma advertência contra os falsos profetas. Cuidado com os líderes, caudilhos e chefes que tentam guiar o povo para paraísos artificiais, se esquecendo de Deus. Os rebeldes da Nicarágua vão ter o direito de ter uma polícia própria nas áreas onde forem reassentados. No fim de semana, os contras fecharam um acordo com a presidente Violeta Chamorro para entregar as armas. O desarmamento começa amanhã e deve terminar em 10 de junho. A presidente ficou de reduzir o exército nicaragüense de 60 mil para 5 mil soldados. Como o exército é ligado à frente sandinista, os contras ganharam o direito de ser polícia nas áreas onde vão receber terras e ajuda para começar vida nova. Daqui a pouco, a volta de Bebeto aos treinos da seleção brasileira. E o adeus à divina Elisete Cardoso, logo depois dos comerciais. Revele Depla, que o seu desconto aparece. Revelação Depla, 50% de desconto até no cartão. Você quer saber onde aplicar o dinheiro de sua empresa? Esta é a solução. Com um computador Microtech, você aumenta a sua produtividade. Chega de dúvidas, decida-se já. A Microtech e seus revendedores garantem para você o melhor negócio. Microtech. Procure já o nosso revendedor exclusivo. Revele Depla, que o seu desconto aparece.
Revelação Depla, 50% de desconto até no cartão. Na Itália, a política também está presente nos campos de futebol nesses dias que antecedem a Copa do Mundo. É o que conta direto do estúdio da Tele Monte Carlo, em Roma, o repórter Ernesto Palha. Tem muito jogador italiano que não está dando a menor bola para a Copa e quer mais é fazer de cada torcedor um eleitor. Vários craques correram atrás do voto nas eleições regionais que terminaram hoje aqui na Itália. Chinaglia, o antigo companheiro de Pelé no Cosmos, quer ser vereador pela Democracia Cristã, o partido que, como sempre por aqui, está em primeiro na apuração. Ricardo Ferri, o zagueiro central da seleção italiana desta Copa, joga mais à esquerda na política. Está no Partido Socialista, o terceiro na Itália. Mas a surpresa nesta eleição vem pela direita. As ligas regionais do norte da Itália, que são acusadas de racismo contra o pessoal do sul, região mais pobre, e pregam a separação do resto da Itália, estrearam nesta eleição e já aparecem como a quarta força política italiana. A seleção brasileira já está de novo em Teresópolis. No treino de hoje, uma boa novidade: Bebeto. O atacante voltou disposto e vai ser mais uma opção do técnico Sebastião Lazzaroni para o jogo de domingo com a Alemanha Oriental no Maracanã. Um beijo na mulher Denise, um sorriso. O Bebeto que hoje se apresentou à seleção é bem diferente daquele que na semana passada andava triste e longe dos treinos. Bebeto foi hoje ao campo e pela primeira vez desde que a seleção se reuniu, pôde treinar. Ele mostrou que está recuperado dos problemas musculares, embora a pontaria ainda não seja das melhores. Bebeto é o jogador que mais vezes entrou em campo sob o comando de Lazzaroni. Foram 20 jogos e 12 gols, alguns de rara beleza, como esse contra a Argentina na Copa América do ano passado. Bateu por baixo, Romário, agora Bebeto! Bebeto mostrou que é também um jogador querido por torcedores de todas as idades. Hoje ele foi homenageado por um grupo de crianças de uma escola aqui de Teresópolis. Bebeto! 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 O que você acha do Bebeto? Hã? O que você acha dele? Ficou com vergonha? Bebeto, acho que ela é mais encabulada do que você. Pior que é, né? Mas faz parte mesmo da criança, né? Eu acho que o importante é esse carinho, né? Que veio aqui me homenagear com essa flor. Isso é importante, né? Na vida da gente. Olha, não adianta, os baianos não conseguem mesmo viver sem carnaval. Em Feira de Santana, no interior da Bahia, milhares de pessoas brincam no carnaval de inverno, o Micareta da Lambada. Hoje é o terceiro dia do Micareta e as ruas de Feira de Santana já amanheceram movimentadas. Muita gente só brincou durante o fim de semana, mas milhares de pessoas ainda continuam no clima do carnaval em plena segunda-feira, dia de trabalho. Aqui, nada funciona desde o início da manhã de sábado. As repartições públicas e as lojas estão fechadas. A cidade é só festa e animação. A partir do início da tarde, ninguém consegue ficar em casa. A Avenida Getúlio Vargas, que corta de ponta a ponta a cidade, é dominada pela folia e muita gente bonita. O regulamento do Micareta manda todo mundo brincar, mesmo que seja com cabo de vassoura. Desta vez a festa é da lambada e até o boneco de pano aprende a entrar no ritmo. A diferença dessa festa para o Carnaval de Salvador está no período e no tamanho das duas cidades. Feira de Santana tem 500 mil habitantes, mas todo ano a quantidade de gente que chega de fora para brincar é praticamente a metade da população. Os melhores trios elétricos da Bahia foram contratados para tocar até a madrugada de quarta-feira. Hoje é dia de todos os blocos nas ruas. Durante a noite a avenida fica mais animada e sem espaços. O maior bloco da cidade, com mais de 2.000 componentes, sai espalhando brilho e arrastando uma multidão. Em cima do trio, a banda mais famosa do carnaval baiano, Chiclete com Banana. A cantora Elisete Cardoso vai ser enterrada amanhã no cemitério da Ordem Terceira do Carmo, no Caju, no Rio. Ela morreu nesta segunda-feira de câncer. O corpo da cantora Elisete Cardoso chegou agora há pouco aqui no Teatro João Caetano, no centro do Rio. Elisete morreu pela manhã em uma clínica na zona sul da cidade. Familiares, amigos e fãs de Elisete estavam aguardando a chegada do corpo desde cedo.
A pedido dela, o caixão vai ser coberto com as bandeiras do Flamengo, das escolas de samba Unidos de Lucas e Portela e a bandeira do Brasil. Amanhã à tarde, o corpo da cantora Elisete Cardoso deixa aqui o Teatro João Caetano em carro aberto do Corpo de Bombeiros. O enterro está marcado para as 4 horas da tarde no cemitério da Ordem Terceira do Carmo, no Caju, na zona norte do Rio. A mais brasileira das nossas cantoras, na opinião de Pixinguinha, foi sobretudo uma divulgadora de músicas e estilos. O Jornal da Globo relembra Noel Rosa, na voz da sempre divina Elisete. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas a leite e a Vila Isabel da samba. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transforma o samba num feitiço decente que prende a gente. O sol da vila é triste, samba não assiste, porque a gente mora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora, que as morenas vão embora. Uma boa noite. Boa noite. Jornal da Globo. Oferecimento Consórcio Coplave, 25 anos administrando confiança. Direto da Itália. Copa ao vivo. Papa essa Brasil. Estamos juntos, outra vez, no mesmo sonho, outra vez a mesma raça, outra vez, dessa vez tem que ser pra valer. Vai ser agora, quero ver, chegou a hora de torcer, tocar a bola e correr no Bethesda, esperança outra vez. Camisa 12, é o teu, é o meu coração. Dessa vez vamos lá, seleção. Meu Brasil campeão, tudo de novo. Tudo cruza na área. Nesse jogo eu também quero entrar. E no gol da alegria chorar. Vamos todos gritar: Brasil, Brasil, Brasil. Papai essa Brasil, papai essa Brasil. Pode vir quem se der sopa, a gente toma. Papai essa Brasil, papai essa Brasil. Vai nessa bola, quem tem bola vai a Roma. Oferecimento Produtos Arisco. Dá gosto ter arisco em casa. Cerveja Brahma Chopp e seus revendedores. Brahma é Brahma, você sabe. Nuggets Sadia, pedaços de peito de frango empanados. Banco Itaú, o Itaú está onde você precisa. E Doril, dor, tome Doril, tomou Doril, a dor sumiu. 1990, 25 anos da Rede Globo. As novas aventuras de um grande sucesso da TV. Missão Impossível, toda sexta, 10h30 da noite. Cineclube. Oferecimento 273-7373 em 7 Fone, especialistas em cupim, a sua garantia em dedetização.